A gente estava tendo um papo aqui antes, e eu não sei por que a gente imediatamente entrou no assunto burnout, logo de cara, assim, sei lá, 2 segundos, burnout. Não, porque eu perguntei se você estava trabalhando muito. Aí você falou, realmente, eu tô trabalhando muitas horas. Mano, como que você consegue? Eu perguntei, né? Você não teve um burnout? Eu falei, isso daí pra mim, ó, questionável. É que a discussão é foda, porque o ponto eu acho que a discussão fica muito superficial, na maior parte das vezes. E acho que o ponto… A história do burnout, que eu acho que às vezes a gente deixa de fora e acho um pouco confortável a ideia de linkar burnout e trabalho, né? Eu escrevi uma coluna recente, eu escrevo para Fast Company, e eu escrevi uma coluna sobre isso recentemente, né? Que quando a gente começou a mesa, tudo do qual a gente falava era a crista do zeitgeist, né? Assim, a gente tava… Tanto que era muito hype. Logo que a gente começou, assim, sair em todos os lugares. A gente saiu na Monaco, a gente saiu no Creative Review de Londres. A gente tava muito no zeitgeist. E hoje, o mundo a tendência, ela tá virando contra tudo que a gente acredita. Não contra, mas assim, tem uma coisa de falar, o trabalho é ruim. Trabalhar não é o mecanismo pelo qual você deveria se relacionar com o mundo. Que é, né, assim, o que eu acho? Trabalho é a melhor ferramenta que temos para nos relacionar com o mundo. Então, às vezes eu acho que então é um pouco nesse contexto, eu acho que a discussão de burnout, ela fica um pouco superficial, limitada a essa ideia de que trabalhar muito gera burnout. Eu realmente, assim, esta afirmação sozinha, trabalhar muito gera burnout, eu truco. Tá. Eu sou contra essa ideia de que trabalhar muito gera burnout. Eu vou te dizer uma coisa. Eu entendo o que você está dizendo, porque burnout é uma categoria muito recente. A gente não falava de burnout há 5 anos, ou falava muito pouco ainda de burnout há 5 anos. Vamos dizer 10 anos que burnout entrou no imaginário popular e aí todo mundo sofre de burnout. Burnout é uma estafa. Uma estafa que não se cura, porque você acaba todos os dias… Eu passei por isso, acho que porque eu também cuido de 12 projetos simultâneos. Então muitas vezes eu acabo sendo saturado de informação. É tanto impacto de estímulo que você recebe por WhatsApp, Instagram, entendeu? Então o burnout não é excesso de trabalho, burnout é excesso de produção. Eu acho que tem mais a ver com essa coisa da multitarefa, que ela é muito mais nociva do que a gente consegue perceber. Então, pensa que hoje em dia você consegue cuidar de 12 negócios ao mesmo tempo, porque você tem um celular que te dá essa… né, assim, você tem… Mas, cara, aí eu acho que isso é mais difícil para um ser humano, de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, do que trabalhar muito. Então, e eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque às vezes a gente vai fazer mesa, né, e aí, bem rápido, o que é a mesa? Uma corporação me traz um problema, eu olho para o problema, fatio ele nos pilares de conhecimento que a gente precisa e vou buscar uma pessoa por cada pilar em qualquer lugar que essa pessoa esteja. Então, algumas pessoas estão dentro dessa organização, algumas estão fora e a gente vai achando. Então, às vezes, uma pessoa que eu preciso sei lá, quem me trouxe o problema é o departamento de inovação e eu preciso de uma pessoa da logística. E eu vou falar com a pessoa da logística e eu falo, a mesa é um rolê de 10 horas de trabalho por dia. É assim, uma semana? Uma semana, 5 dias, 10 horas pelo menos. Tem dia que a gente trabalha muito mais. Muitas vezes a pessoa reage falando… impossível, é um absurdo, né, já não, expressa um pouco dessa coisa, eu já tô numa condição de uma pressão muito grande e tal, e a gente conta a história, a gente fala, cara, eu peço, a gente tem um time de experiência que vai sempre cuidar, se a gente perceber que você tá num limite, a gente vai fazer questão de te dar um break de 2 horas se precisar, a gente dá pro time todo, vem com a gente. E o que a gente vê no final de uma mesa são as pessoas falando com a gente, muito obrigada. Tinha muito tempo que eu não sentia o tipo de conexão que eu senti durante essa semana com o trabalho. Então, por isso que eu truco a frase trabalhar muito igual burnout. Eu acho que falta de conexão com o trabalho igual burnout. E aí, falta de conexão pode ser uma coisa, né, assim, porque você não tem autonomia suficiente para poder escolher o seu trabalho, não tem privilégio suficiente para escolher o seu trabalho, mas também pode ser que você está gerenciando 35 coisas ao mesmo tempo. Então, você não consegue se dedicar, entendeu? Você tem que… Entendi. Então, para mim, esse é o lugar onde eu acho que a gente devia estar olhando mais. Para mim,